Shalom a todos vocês desse canal Walter. Eu quero ler mais uma vez com vocês aqui no livro de João, no capítulo 5 e o versículo 21 e o 22 até o 23. E diz assim: pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aquele a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo que honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que enviou. Aí, nós vemos que a palavra de algo é verdade. Para aqueles que confiam e acreditam nas escritas original que o Criador falou e os seus profetas escreveram, falaram, e eles tomaram nota de tudo que foi dito. E aí, nós observamos a escritura que falou a respeito de Yahushua, que haveria, muitos judeus sabiam que o Messias havia de vir. Quando ele chegou no tempo certo de vir, eles desanimaram, porque esperava vir de formas diferentes. Mas nós que acreditamos nas profecias, nós fazemos o possível para que nós mantenhamos a fé que aqueles não tiveram. E aí então foi o que Yahushua falou através, por meio do verbo que estava nele. O verbo é a palavra de Yahweh. Esse Yahushua que nós anunciamos é o profeta de Yahweh. Por meio desse homem chamado Yahushua, é que o verbo falou por meio dele. Quando ouvimos ele falar pelo verbo de Yahweh. Acredita quem quiser acreditar. E quem não quiser acreditar, não acredita. Acreditar significa confiar. É ter certeza que é o verbo de algo que está falando através de um homem. Esse homem foi conhecido por todos. E até mesmo hoje nós lemos e acreditamos que esse profeta era verdadeiro. O Messias, isso quer dizer Messias de Yahweh, o enviado de Yahweh. Então ele falou que o Pai ninguém julga, mas confiou o julgamento, confiou todo o julgamento ao Filho.
É complicado se alguém não admitir. Todo mundo tem o direito de fazer o que quiser fazer. Não tem problema. Se não confia, não confie. Mas aqueles que confiam, dedicam, né, todo o tempo, essa fé naquele que foi o vencedor aqui na Terra. Isso quer dizer que ele confiou. Mas veja só, nem todos querem fazer isso. Pois a gente repete sempre as mesmas coisas diárias. E o Pai ninguém julga, mas o Filho confiou todo o julgamento. Você vê que até mesmo o Pai, Criador, confiou em seu Filho. Sabia que seu Filho faria as obras dele. Se o Pai confiou as obras na mão de seu Filho, nós é que vamos dizer o contrário? Aí é um pouco complicado. Tem pessoa que diz que confia em algo. Outros dizem, eu confio em Deus. Cada um tem a forma de chamar aquele que ele confia nele. Mas muitas vezes as palavras de confiança é um pouquinho meio complicada, porque as pessoas que confiam, muitas vezes dá para entender que não confia, porque ele nega tudo o que ele falou. Aí já não é mais confiar. É uma razão que ele tem em particular de aceitar somente o que ele quer. Confiar é você dedicar totalmente às palavras que ele falou. Falando o seguinte, que o Verbo falou por meio de um profeta. Então veja só, ele foi colocado como juiz para julgar. Esse julgamento dado para que ele possa falar, ensinar, corrigir os que tiver errado. Os que não foram fiel ao Criador no passado estão recebendo o julgamento agora aqui na Terra. Todos os nossos julgamentos seriam aqui mesmo. E é no corpo. Porque quando você está no corpo vivo, você tem condição de reparar erro que está praticando. E aquele que é o julgador, o juiz, ele vai ver a diferença a partir do momento que você estava presente ouvindo a mensagem. Se a mensagem apontou para você, você sentiu acusado, que realmente você não está de acordo com o que ele falou, então você já está se julgando que você não é digno pelas obras que você pratica diariamente, que você usa diariamente, fazendo esse exercício de coisa errada. Mas também você pode exercer a função de fazer certo.
fazendo corretamente esse exercício de fazer certo. Isso você chega um momento que você está treinado a fazer o que é certo, já nem precisa mais de se preocupar porque você já está acostumado a fazer o certo. E quem faz o mal, faz errado, então ele treina diariamente fazendo coisas erradas. E assim ele tem o hábito de fazer só errado. Se você pode fazer o errado, por que não pode fazer o certo? É só você mudar de opinião. Deixar o que faz as coisas erradas e fazer o certo. Mas o mensageiro, sendo o representante de Yahweh, o chamado de Yahusha, que eles chamam ele de Jesus, ele falou que dá honra. Se alguém honrar o filho, está honrando o pai. E se alguém não honrar o filho, também não honra o pai. Quando falamos de filho e falamos de pai, nós conhecemos que nós temos o nosso pai terreno e nós somos filho dele, procedente dele, de sangue. E quando fala do verbo, aí já diz que o verbo estava em Yahweh. O verbo era Elohim. O verbo estava em Yahweh. Esse verbo nós entendemos que é o filho de Yahweh. Mas Yahuanã também falou que todos quanto receberam esse verbo, ele deu poder para ser semelhante a ele, ser igual a ele. É uma cópia dele em pessoa, pelas obras que faz diariamente. O que você faz? Faz de confiança. E o mesmo Yahweh, que enviou o seu filho, também confiou nele a obra para ele fazer aqui na terra. E essa obra ele cumpriu. Você vê que ele acreditou, confiou no seu verbo. Agora falta somente eu, você, todos, também confiar neste verbo. Confiar no verbo de algo quer dizer que você está querendo fazer igualzinho o que está escrito. Então você pode ser chamado de filho de Yahweh. Por esse motivo, você confiou. Esse verbo estava em Yahusha. E aí então todos os seus discípulos também confiaram em Yahusha e também no verbo. E o que você vê aí, que o próprio Yahusha falando, né? A fim de que todos honram o Filho como porque honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou.
É que bastaria somente dizer, eu acredito em Deus. Uns falam assim, eu acredito em Deus. Quer dizer, acreditar é confiar. O outro fala, eu acredito em algo. Eu acredito em Alrim. Eu acredito em Elohim. Cada um fala a sua forma. Confiar. Mas confiar tem que praticar, fazer ato. Né? Fazer ato correto. Exercitar a função, fazer o seu trabalho diariamente, igualzinho. Mas não com fingimento. Mas mostrar isso na teoria. Diariamente. Mas é muito complicado. Muitas pessoas que falam diferente um dos outros sem exercer fé. Porque cada um fala de formas diferentes. Mas é o seu jeito. Mas se nós corrigirmos aqui enquanto estamos vivos, há ainda tempo para recomeçar todas as coisas. É só corrigir o que está errado, deixar de fazer. Yahushua dedicou todo o tempo da vida dele. E foi até a morte. E foi concluído. Seus apóstolos fizeram a mesma coisa. Quando era discípulo, continuaram sendo discípulo fiel, praticante, seguidores, fiéis. Então, vale a pena você esforçar enquanto está vivo, porque o nosso julgamento é aqui mesmo na terra. Se nós morremos sendo fiel às obras erradas, nós levemos ela para a sepultura e já fomos julgados aqui. Pode ganhar a vida eterna se você fizer o certo enquanto está vivo aqui na terra. Pode ganhar a vida eterna. E pode perder a vida eterna aqui na terra se continuar errando diariamente. Nós entregamos todas as nossas obras aqui mesmo nessa terra. Se preocupa nisso. É a nossa obrigação de se preocupar todos os dias, porque nós somos mortal. E não sabemos dia nem a hora que partimos desta vida terrena. E quando nós formos, nós levaremos para a sepultura. E no final do ajuste de conta, quem morreu no tempo que levou as suas obras consigo mesmo, os primeiros da ressurreição, chamados de ressurreição, são os primeiros que obedeceram, temeram e foram confiantes e fizeram tudo certo. Esses têm participação na primeira ressurreição. Esses ressuscitarão já julgados com direito de viver eternamente, porque esses foram fiéis até o fim. Os que morreram em contradição contra a palavra, fazendo coisas erradas, eles já não podem ser ressuscitados na primeira ressurreição, porque as obras que ele levou para a sepultura acusam eles como erro, por não ser um seguidor fiel a ele, cumprindo as obras que ele lhe entregou para ele praticar aqui na terra, para ele exercer ela aqui na terra.
e levou consigo as obras mal, e vai ficar para a segunda ressurreição. Esses são todos aqueles que já está no livro da morte, não está escrito no livro da vida. Os que estão vivos ressuscitarão primeiro, como diz, e também os que estiver vivo e na vida dele encontrar ele vivo, pode ser salvo ou transformado também num corpo de glória e de honra para nunca mais morrer. Recebe um corpo espiritual. Esses já passaram pelo julgamento de fidelidade. Foram fiel e foram honrados como cumpridor dela. Agora pensa nisso. Se vale a pena viver o tempo todo na terra sem dar honra para Yahushua. Ele merece toda a honra e todo respeito. Seu próprio Yahweh confiou nele, as obras na mão dele. Nós também devemos confiar nele, para que nós possamos ganhar a vida eterna. Se o Pai entregou o julgamento na mão dele, então é só com Yahushua que nós temos acerto de conta. Então vale a pena confiar em Yahushua. Mas existem pessoas que dizem que isso não é verdade, não acredita nesse homem, porque esse homem é como os outros homens, mas não é assim não. Julgar sem conhecer as obras da pessoa é erro gravíssimo. Condenar a pessoa por um homem pecador sem saber que ele é pecador. Nós não temos na Bíblia nenhuma prova que Yahushua errou sequer uma palavra ou praticar alguma palavra contra Yahweh. Então ele foi fiel. Eu acreditei e acredito. Por isso que eu estou aqui falando com vocês, senão eu nem estaria falando, se eu não confiasse nele. Só o seu nome já está tudo dizendo Yahushua, a salvação de Yahweh. Esse foi posto como o nosso protetor, salvador de nossa alma. Então temos que dar honra para ele. Igualmente honramos ao Todo-Poderoso que fez todas as coisas por meio do Verbo. E o filho de Yahuzé, que é a pessoa de carne e osso, foi o cumpridor da palavra também. Ele cumpriu as regras. Seus discípulos assistentes dele, ele viu tudo o que ele fez e confiaram nele, que ele estava falando a verdade pelas obras que ele fazia diante dele. Para você ter garantia, você seguir uma pessoa todo dia, andando com ele, convivendo com ele, você veja o ato dele diariamente. E não tem nenhuma prova que alguém pudesse falar que Yahushua cometeu algum erro contra a lei. Condenaram ele inocentemente, sem fazer nada contrário à lei do Criador. Mas tudo isso foi por causa da nossa fraqueza, porque esse homem escolheu a fazer por nós, que não tinha condição de fazer, como advogado e também como um juiz. Ele fez por nós. E por isso ele foi recompensado com direito
de julgar um representante de Yahweh, fiel, um homem trabalhador de dor, um homem justo, que todos conheceram nesta época. Não é difícil fazer a vontade do Criador quando você quer fazer. É só fazer o ato correto, meditando na palavra dele e praticando diariamente, exercitando a obra, trabalho, corrigindo a sua mente poluída de pensamento errado, de ídolo, confiando somente na imagem e semelhança de Yahushua. Ele é a imagem de Yahweh. Você, analisando a imagem de Yahweh, você veja que ele é a mesma pessoa. O Criador foi visto por ele. Isso prova a Escritura, que tudo que estava na lei, ele fez. E o Criador então foi reconhecido por meio dele. Este homem como representante de Yahweh na terra, dos tempos dos judeus, da era daquele tempo. E no começo, como foi escrito lá, que Esterru mesmo se apresentou. Ele falou a respeito do profeta que havia de vir. E mesmo assim, os povos que viveram naquela época não acreditaram. Quando veio o profeta, não confiaram no profeta. E aí então, todos nós que estamos hoje aqui, também temos as mesmas dificuldades. Todos falam, mas quando vai fazer as obras, tem dificuldade. Porque nossa Bíblia dificulta a gente entender certas coisas. Porque tem muitas coisas que não combinam com as escrituras sagradas original. Mas mesmo assim, o que nós temos na mão, com referência em guardar mandamento e praticar, nós sabemos que nós podemos fazer o que é certo. Mesmo que alguém tentou modificar as escrituras, como a gente vê hoje, chamando ele de nome diferente, foi modificação. Na original, o nome dele original seria Yahushua, o Meshiach. Mas na Bíblia que nós temos na mão foi completamente traduzida, tirado o efeito do nome original dele. Ainda as pessoas dizem que é a mesma coisa. Esse que é o problema, mesma coisa. Você adultera o nome de uma pessoa, tirando o nome fora e colocando uma palavra que não é o som original dela. É completamente errado isso aí. Nome próprio não pode traduzir nome próprio. Tira a identificação da pessoa. Não é a mesma pessoa. Embora que no pensamento de cada pessoa ele ache que é a mesma coisa, mas não é. Para um pouco para pensar. Registre o seu documento no cartório
e outro chamar você por outro nome que não está registrado, você poderia provar que essa pessoa é a mesma pessoa? Se você está sendo chamado por outro som diferente, que não é o que foi registrado em cartório, mesmo que falhar uma letra sequer, no julgamento de uma pessoa no tribunal, causa dúvida para o juiz ou para o advogado quando estiver lendo o relatório a respeito da pessoa, porque a identidade dele falhou alguma coisa, entra em dúvida, tem que investigar para ver se é a mesma pessoa, porque tem uma letra ou duas que falhou. A identificação dessa pessoa está um pouquinho complicada. Então eles corrigem isso na lei dos homens de hoje, corrige para ver se é a mesma pessoa, pela assinatura, pelo que escreveu, faltando alguma coisa, tem que ter investigação para ver se é a mesma coisa. E conferindo, não é? Se você tiver alguns bens, você perde o direito dela, porque as palavras, o nome da pessoa não está conferindo com o que está escrito nas ordens de um herdeiro. Então, se aqui na terra o julgamento é fiel, dá o que é aquele que merece, quanto mais no julgamento final você chamar um autor de um nome que está escrito nas escrituras, que for chamado por nome de Yahusha, e depois chamar ele por outro nome, de Jesus, de Senhor, de Deus. Complicado, hein? Quantas pessoas que não estão nesse mesmo pensamento e achando que já está salvo porque aceitou Jesus como Salvador da sua alma. Agora, quando o juiz chegar, que ele for conferir as pessoas naquilo que ele creu, aí é que é o problema. E muitas pessoas têm uma decepção. E começar todo mundo a gritar: no teu nome expulsei demônio, curei enfermo, fiz milagres, maravilha em teu nome, ensinava em nossas ruas. E ele disse: não vos conheço. As pessoas negaram ele todo o tempo da vida aqui na terra vivo. Não quiseram aceitar ele, aceitaram o outro e não aceitou ele. E aí como é que pode? Se você negou ele na terra, ele também tem o direito de negar você também. Então, se você confiou em Yahweh, confie também em Yahusha. Ele é o teu libertador, teu salvador, verdadeiro. Examina a escritura bem e veja se esse homem, filho de Yahuzef, o profeta de Yahweh, falou, e ele agora chegou com julgamento de todas as coisas, conferindo aquelas pessoas que confiaram nele e aqueles que não confiaram. Mas os que não quiseram ele, trocaram o nome dele, odiaram o seu nome e passou a chamar ele por outro nome, reverenciando a outro nome. Mas o nome original dele ninguém quiseram falar. Receberás o troco também na vinda dele. Se você negou diante dos homens, ele também te negará. É um julgamento justo. E aí então, esperar primeiro para o julgamento, olha,
É um risco grande perder a vida eterna por não querer reconhecer o nome dele. Como você vai ter direito? Como você vai ter herança na vida eterna se você não foi constatado na herança que ele tem preparado para todos aqueles que confiaram nele, que seguiram ele, que fizeram as suas obras de acordo com os mandamentos que foi dado. Fingiram todo o tempo, amaram mais esse mundo, com todas as belezas que eles acharam que tinha, mas não tem. Confiaram nesse mundo e não confiaram no que está para vir, o verdadeiro. Preferiram ficar nesse do que no outro. E por isso então seu galardão será aquilo que você confiou. E ainda aqueles que o seu libertador é fraco, que não pode te salvar nesse dia. Ai daquele que só que é fraco. O mais forte é o vencedor. E o vencedor seria Yahushua, porque ele acertará a conta. Todos aqueles que estão em lugar errado, que não pertencem ao reino dele, têm que desaparecer da frente dele. Somente os herdeiros da vida eterna que vai ter direito. Os que preferirem esse mundo que já está julgado, porque é um novo céu e uma nova terra que o Criador criou e vai criar. Porque quando afastar esse que nós enxergamos com os nossos olhos, o outro vem para o lugar desse. E aquele que já vem no lugar desse é o eterno. Enquanto esse que nós estamos nele é o que vai ser consumido, desaparecido. E todos aqueles que preferiram esse que atual que nós estamos vivendo nele. Não é vantagem nenhuma para você. Pensa nisso. Examina as escrituras e vê por você mesmo se vale a pena insistir, depois de você conhecer o autor da vida, aquele a quem o Criador confiou e mandou vir, que foi um sofredor, que ensinou a verdade. O que ele falou é verdade. E ele vai cumprir isso daí. Então, veja que você pode ser um perdedor. Não vale a pena perder a vida eterna. Porque esse já está julgado, com todos aqueles que são perversos, desonestos, corruptos. Só maldade que nós vemos em cima dessa terra. Não tem nada de bom. E as pessoas acham que ainda está bom. Bom? De que jeito? Não, não está bom não. Eu não quero esse mundo que nós estamos. Eu acredito que você também não vai querer, né? Você pode querer sim, a forma que você acha que está se divertindo, com prazer, mas isso vai amargar, né? O que você sente de bem é um castigo tremendo, de dor, de sofrimento. Você saber que não vai poder ter mais direito de viver, está condenado. Foi tempo passageiro que você teve aqui na terra de prazer com as coisas do mundo. Não vale a pena não. Deixa esse mundo inteiro com seus maus costumes. Faça o certo enquanto há tempo, porque nossos dias de vida são curtos. Nós temos um tempo só para viver, não é longo. Então vale a pena recomeçar, fazer tudo certo. Então dá honra àquele que veio fazer todas as coisas. Ele morreu por você, porque ele tinha que cumprir as escrituras que está escrito.
morrer um homem por outro, para receber o direito da vida. E Yahushua então fez isso como homem. Ele também foi um cumpridor, como filho de José. Ele foi um cumpridor. Ele amou a vida. Por isso ele decidiu em fazer a vontade de seu pai, como está escrito. O Verbo sentiu bem de ser um cumpridor na pessoa de Yahushua, filho de José. E Yahushua sentiu prazer em fazer a vontade do Criador, porque ele também queria viver eternamente. Então combinou as duas partes. Combinou o homem inferior, se humilhando, fazendo a obra do Criador, e foi recompensado, exaltado. Ele deu a sua vida para resgatar a nossa. E depois ele foi recompensado. Novamente o mesmo Yahuwah ressuscitou de dentro dos mortos, e ele foi recompensado com vida, e vida eterna. Ele agora é o autor. Ele agora foi exaltado, honra, digno, porque ele fez tudo certo. O Verbo se cumpriu todo, na pessoa do filho de José. E o filho de José cumpriu as obras praticante, em referência ao próprio Criador, praticando, fazendo a vontade do próprio Criador. E isso ele foi recompensado, honrado pelo próprio Pai que enviou ele.